momento, vou chamar aqui a Débora, já compartilhando a palavra de Deus conosco nessa noite. Aprove ao Senhor, trazer a cada um de nós nessa noite. Deus tem uma palavra em nossas vidas, uma palavra aos nossos corações. Deus te abençoe, te use poderosamente. Paz do Senhor, amada igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 51 e 52. Gênesis 41, versículos 51 e 52. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 41, versículo 51 e versículo 52. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Mais uma vez, versículo 51. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Oremos. Amado Paizinho, querido Senhor, obrigada pelo privilégio de estar aqui ministrando mais uma vez a tua palavra. Perdoa meus erros, esvazia-me de mim, enche-me de ti, com o teu Espírito, Pai, com o teu amor, com a tua autoridade, trata com a tua igreja, assim como já tens tratado comigo, Pai. Nos instrui, aumenta a nossa fé, que a tua palavra vai encontrar corações, Senhor, como terras férteis, aptos a receber a semente da tua palavra, guardar, produzir, a frutificar 30, 60, 100 por um. Repreende todos os impedimentos, Pai, todas as aves, Pai, todo maligno que venha querer roubar a semente do coração das mentes dos teus filhos, Pai. Para que elas venham realmente prosperar naquilo que elas foram enviadas, de maneira a aumentar nossa fé, de maneira a nos edificar, nos consolar, nos curar, nos salvar, nos libertar, Senhor. Trata conosco de uma maneira que queres tratar com cada um aqui. Toma aqui lugar de honra e de glória, que é todo Deus, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. A igreja pode ser assim. O tema da pregação de hoje, amados, é Efraim e Manassés. Nome dos dois filhos de José, aquele, que era o filho de Jacó, o preferido do pai, aquele que foi de escravo a governador do Egito. Uma baita história, José, o famoso José, o governador do Egito. Mas, quando ele tem os dois filhos já na terra do Egito, ele bota o nome do primogênito de Manassés, dizendo que Deus fez ele esquecer todo o trabalho, toda a casa de seu pai. E aí sim, ao segundo, ele dá o nome de Efraim, dizendo que Deus lhe fez próspero na terra da sua aflição. Mas eu quero aqui primeiramente falar de Manassés, que era o primogênito. Primeiro, é gerado ali por José, pela sua esposa, que ele fala: Deus me fez esquecer, mas que tanto que José tinha que esquecer, Que ele está no auge do seu sonho, no auge do seu governo, já tinha recebido o governo do Egito, ele foi de escravo, governador do Egito, que tanto que ele tinha que esquecer da casa do pai dele, todo o trabalho, toda a casa de meu pai. A gente precisa voltar um pouquinho da história para saber tudo que José passou antes de chegar no auge do sonho dele, Porque Deus lhe deu um sonho que revelava a honra, a exaltação. Ele tinha um sonho ali que os feixes de trigo dos irmãos dele e o dele ficavam em pé, os irmãos se prostravam perante ele, assim como o sol também, as estrelas se curvavam perante ele. Aí ele conta lá ainda menino, abre a boca para falar com seus irmãos invejam, desprezam, enfim. A gente vai ver aqui um pouquinho dessa história lá atrás de José. Então, para isso, volte comigo aqui em Gênesis 37, versículo 4, para ver alguma das coisas, O que José tinha que esquecer afinal? Porque ele fala: Deus me fez esquecer. O que ele precisava esquecer? Gênesis 37, 4. Diz assim: Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Então, aqueles irmãos perceberam que José era mais amado, mais querido, era filho da velhice de Jacó, era ali também filho da mulher amada, que era Raquel, a preferida, enfim. E Jacó lhe deixa claro sua preferência por José.
E isso seus irmãos fazem o quê? Os seus irmãos o odeiam. Né? Não podiam falar com ele pacificamente. Então, ou seja, uma das coisas que José tinha que esquecer era o ódio dos seus próprios irmãos. A grosseria deles, eles não falavam pacificamente. Realmente eram grosseiros com José. Mostrava-lhe claro sobre o ódio, o desprezo que tinha todo irmão ali. Quase caçula, mais novinho ainda do que José, o Benjamim, né, que era o filho da Raquel, preferido também, só que ela morre no parto de Benjamim. Então José é muito apegado ao pai, obediente, né? Mas aí seus irmãos o odeiam, o desprezam, falam com ele só na grosseria. Não podiam mais falar com ele pacificamente, ou seja, na convivência ele estava insuportável. Sabe, quando você não tem paz, ali era assim, então não podiam falar pacificamente, pacífico é de paz, ele ser pacificador. Então imagina que era aquela casa que era guerra entre os irmãos, né? Desprezavam José, mostravam claro seu ódio, sua grosseria. Então quando José tem esse filho Manassés, lá na frente, né? Já era um homem feito, isso aí José tinha uns 17 anos, lá na frente quando Deus ia cumprir a promessa, uns 30, né? O que eu me recordo aqui. Então o que ele tinha que esquecer? Ódio, grosseria, né? Desprezo. Mais coisa também, que ó, Gênesis 37, do 18 ao 20. Vamos ver mais um pouquinho. Gênesis 37, do 18 ao 20. De longe eles o viram, e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Olha aí. Eu não estou falando de nenhum inimigo de José, não. Estou falando dos próprios irmãos. Então, toda essa afronta ele teve na casa dele. Conspiração, que tinha que esquecer, zombaria, bullying, escárnio. Né? Eu não estou falando de pessoas desconhecidas, inimigos, não. Estou falando de irmãos. Isso aí enfrentou dentro da casa dele, familiares. Que conspiraram, vamos matar ele. Ao invés de saber dos sonhos dele, vamos ver o que vai dar nos sonhos dele. Te mata ele, aí mata os sonhos deles. Muitas vezes, lá vem sonhador, olha a zombaria, bullying, escárnio, enfim. E a conspiração que fizeram seus irmãos tramaram contra o próprio irmão mais novo. Avança mais um pouquinho, Gênesis 37 ainda, versículos 23 e 24. Mas, logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Então a gente vê também que José teve que esquecer o que? A humilhação. Foi despido da túnica que o pai lhe deu. A túnica dele diferente, ele causava inveja, despiram ele da túnica, para humilhar, deixar ele ali nu. E assim fizeram com o nosso Jesus também. José era uma figura, do Antigo Testamento, uma figura de Jesus. Passou muitas coisas semelhantes ao que nosso Jesus passou. Jesus também teve sua túnica ali, seu manto, enfim, rasgado, lançaram sorte sobre sua roupa, também foi humilhado, desprezado, traído, enfim. Sofreu também bullying, escárnio, desprezo. Tudo que José passou, Jesus soube muito bem, como ser humano aqui no tempo. E avancem mais um pouquinho, Gênesis 37, versículo 28. Diz assim: e, quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Então aqui José também tinha que esquecer que foi o quê? Vendido, traído pelos próprios irmãos por 20 moedas de prata. Jesus foi por 30. Mas José foi pelos próprios irmãos familiares. Jesus, por um amigo, um discípulo. Davi, por um filho, o Absalão. Então José sabia muito bem o que era ser traído, vendido. Jesus também. Não era inimigo, né? Inimigo, poxa, como diz aqui a Bíblia, vê lá comigo em. Deixa eu ver aqui que se tem. Salmos 55, do 12 ao 14. Se fosse um inimigo, seria mais fácil. Quando a gente recebe traição assim, de alguém de longe, de alguém, ou seja, um inimigo, que já nos afrontava ali, ou às vezes alguém que assim não nos conhecia tanto, era só um colega. Mas imagina um amigo, um discípulo, um irmão, um filho. Então, Salmos 55, do 12 ao 14, só para a gente entender o sentimento,
anterior. Salmo 55, do 12 ao 14. Aqui já tem uma profecia a respeito do nosso Senhor Jesus, que foi traído por Judas, não amigo, discípulo. Salmo 55, do 12 ao 14. Diz assim: porque não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos nos entretíamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Naquela cunhada, não falo pelas costas, né? Era alguém que sabia os sonhos, né? José foi lá para o portão dele, achando, né, que ia encontrar ele companheiro. Vou contar o sonho para meus irmãos. Invejaram ele, vão matar ele, vamos ver o que dá os sonhos dele. E você tinha que ter cuidado com isso. Porque tem coisas realmente que acontecem, problemas que chegam, outros que a gente acaba, né, trazendo por falar demais. Mas o fato é que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Né? Façam o que forem fazer, né, trair, ou vai empurrar para o propósito. Judas vai lá, vem de Jesus, né, 30 metros de casa, eles falam que vai lá, faz o que tem que fazer. Vai lá, eu tenho que cumprir minha missão, não é verdade? E assim também os irmãos José empurraram ele para o propósito que ele tinha. Fácil. Agora Jesus também falou, olha, o filho do homem vai, não tem que ir, mas é daquele, porque ele vai. Mas assim os irmãos José fizeram com ele, Judas fez com Jesus, Absalão fez com Davi, e não estamos imunes a traições desse tipo, mas realmente dói, né? Não é um inimigo, não é só um conhecido, a gente sabe aí a história, hoje é um amigo, é um irmão, é íntimo, é um familiar, é alguém que confiava, comia do pão. Assim foi Judas com Jesus. Os irmãos estavam na casa do pai, irmãos de sangue. Mas eles fizeram isso, imagina a dor, né? Por isso que José, quando ele tem o primeiro filho, falou: Deus me fez esquecer. Ele decide, né, que ele ia se esquecer, ou seja, ele ia perdoar. Quando ele tem o primeiro filho, que ele gera, ele estava já decidido em esquecer. Deus me fez esquecer do meu trabalho, da casa do meu pai. E aí a gente, quem ia capturando a história dele, tinha muita coisa para José esquecer, para José perdoar. Continuando aí, Gênesis 40, versículos do 12 ao 15. Volta aí para Gênesis 40, do 12 ao 15. E aqui José já não está mais lá na sua família, né? Já não está mais lá o seu pai Jacó, já está no Egito, mas ainda assim até no Egito ele passou muitas que também tinha que se esquecer. A gente falou aqui da casa dele, podia esquecer da casa do pai dele, das aflições de trabalho da casa do pai dele. Mas no Egito também passou muitas. Eu vou falar aqui um pouquinho também do que ele passou dentro do Egito, já que ele foi vendido como escravo e foi parar no Egito. Gênesis 40, do 12 ao 15. Diz assim: então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo. Você lhe dará um copo na mão dele, segundo o costume antigo quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim, quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão, porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Então, a José está aqui declarando sua inocência. Nesse momento, ele está na masmorra, está na prisão. Daí ele falou: nada fiz para que tivesse essa masmorra. Interpreta o sonho do copeiro, do padeiro, que estava preso junto com ele, serviu a Faraó. Ele revela: você vai ser enforcado dentro de 3 dias. Isso não significa isso. Mas você, copeiro, dentro de 3 dias será reintegrado ao teu cargo. Quando você estiver lá no Faraó, lembre-se de mim, que eu nada fiz para estar aqui nessa masmorra. Eu precisava esquecer também injustiça que sofreu. O que eles devem parar na masmorra? Ele começa sendo vendido como escravo para Potifar, só que Deus era com José onde ele estava, Deus não abandonou. Ele vai lá como escravo na casa de Potifar, Deus o prospera, ele liderava lá, ele administrava bem a casa do seu Senhor. De maneira que Potifar não teve cuidado de nada, falou: José está tudo nas tuas mãos. Só que a mulher, o chefe, botou os olhos no José. E aí falou para ele, que ele ia adulterar para ele: vem-se comigo. E ele vai lá sendo fiel a Deus, né, resistindo a mulher ali, falando: não, você não me deu nada, só você, porque você é a mulher dele. Como ia pecar assim contra Deus e contra meu Senhor? Ele resiste daquela mulher, a calunia,
fala que ele tentou agarrar ela, sendo que ele foge daquela mulher, e aí então seu chefe coloca na prisão. Eu tinha que esquecer essa injustiça. Era o fundo do poço ali como escravo, embora Deus ali prosperando e sendo ali o administrador de toda a casa de Potifar, mas depois ali já no fundo do poço, digamos assim, como escravo, ele desce mais ainda. Agora ele vai parar na prisão. Mas só que as circunstâncias não estavam para José. Ele foi chamado para ser líder, para governar, para administrar. Então, quando ele estava na casa de Potifar e fazia o seu melhor, era o administrador da casa de Potifar. Na prisão, o carcereiro não tinha cuidado de nada, confiou tudo a José. José liderava lá também. Podia estar no lugar que fosse, o pior lugar, né? Ali seria do Egito a masmorra. Mas José liderava até lá. E a circunstância não ditava que era José. O sonho de Deus na vida de José é que mostrava quem ele era independente do lugar. Por isso que às vezes a gente tem que ficar atento. A gente acha que não é aquele cargo, não é isso que Deus tem para mim, mas seja quem Deus mandou ser, quem Deus sonhou para que você seja, independente do lugar. Se ele chamou para ser líder, vai ser líder na masmorra, vai ser líder na tua casa, né? Onde Deus te colocar, seja o que ele te chamou para ser. Teus propósitos, né? Teu dom, teu talento, independente do cenário. Você não ficou ali se lamentando. Não foi Deus me chamou para ser líder, para ser exaltado. Eu nunca sofri tamanha humilhação. Nunca desci tão baixo, para uma masmorra, justamente. Não ficou questionando isso. Ele era o que ele tinha que ser. Isso ele foi aprendendo. E toda uma bagagem para José, foi um estágio. Ele não podia chegar no topo de qualquer jeito, senão ia se arrebentar. Ainda mais com toda a bagagem pesada que ele veio, né? Imagina, quem chega no topo assim, de qualquer jeito, vingança. Agora eu estou aqui, vou pisar em todo mundo que me ofendeu, que me desprezou, que me zombou, que me traiu. Agora eu sou o cara, agora vai ver só, né? Não é isso que a pessoa pensa de imediato, vou me vingar, agora tem todo o poder aqui nas minhas mãos. Mas José não foi assim, teve que aprender, e muito. Né? Por isso que não é assim de uma hora para outra, porque foi de escravo a governador do Egito, mas teve toda uma história. Foram anos ali na escola de Deus, para aprender o que é humildade, o que é perdão. Né? Deus não coloca de qualquer jeito, não. Deus não revelou lá atrás tudo, não. Revelou para ele sonho, tu vai chegar lá. Estou te mostrando aqui que vai ser exaltado. Mas não revelou que ele ia ser jogado no fundo do poço, não revelou que ia ser, depois ser escravo no Egito, que ia parar na prisão, que ia ser caluniado, não revelou isso tudo. É só uma parte, que ele não está preparado para escutar a história toda. Mas confia em Deus, ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Embora às vezes pareça tudo o contrário. A promessa era uma, parece que está tudo ocorrendo ao contrário na vida de José. Deus me revela uma, nunca fui tão humilhado. Na verdade, já passou assim para dizer tudo ao contrário. Mas fazia tudo parte. Deus não erra. Deus vela pela sua palavra para cumprir. A gente vê aqui ainda, Gênesis 40, do 20 ao 23. Gênesis 40, do 20 ao 23. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, o qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Então, José tinha que esquecer aqui que esqueceram dele. Olha só, José tinha que esquecer que esqueceram dele, ou seja, ingratidão. Ele vai lá, quando estava preso, os dois revela o sonho, acontece exatamente como ele falou. Ele falou, lembra de mim, quando tiraram na boa, né? Lembra que eu estou aqui na pior e fui injustiçado, não mereci estar aqui. Lembra de mim. Só que aí, quando o cara é exaltado novamente, esqueceu dele. Esqueceu do amigo que estava com ele lá na prisão, que fez amizade, que interpretou direito, né? Trouxe a palavra de Deus para a vida dele, a revelação, se esqueceu, não se lembrou dele. Então, José também tinha gratidão aqui para esquecer. Embora aqui eu estou falando mais da casa do pai dele, do próprio Egito. Um colega, um amigo ali de pouco tempo. Mas ingratidão, Jesus sabia muito bem que era isso. Quando ele cura os 10 leprosos, lembra lá? Só volta um, ele sente falta dos 9. Então, cadê os outros 9? Não foram 10 escravos? Só voltou esse estrangeiro para dar glória a Deus? Era nem os de terra, só voltou o estrangeiro para dar glória a Deus. Então, Jesus sabe muito bem que tem gratidão também, até hoje. Ele pagou um preço caro na cruz, e era para a gente fazer valer a pena dar o sacrifício, mas tem gente zombando e escarnecendo, até hoje, querendo crucificar novamente o Filho de Deus. Enfim, Gênesis 39. Gênesis 39, vamos pular aqui, esse aqui já parte só para ele saber, né, que ele falou lá quando ele foi parar justamente na prisão.
Não troca a prisão, naquele momento, né? Porque Deus veio lá na frente. Que não, no meio da história, tem gente que se precipita e está no meio e volta atrás. Mas aí desistiu, abre mão da promessa, né? Ninguém podia arrancar a promessa que tomou. Você que às vezes desiste, para no meio, né? Acha que não vou desistir aqui, acabou para mim. Aí retrocede, estava estava pertinho, né? Uma pessoa retrocede, viu lá na frente, não teve visão. Estava benção esperando ali a promessa para se cumprir um pouquinho mais à frente. Então vamos aí em Gênesis 37, 31. Falei que eu vejo muitas semelhanças, né, de José com Jesus, mas aqui eu vi uma diferença. Gênesis 37, 31. Gênesis 37, 31. Diz assim: então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se ela numa túnica de seu filho. Aí o Jacó, né, ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, certamente José foi despedaçado. Então aqui os irmãos de José, essa diferença que eu vi, eu falei que são muito semelhantes, né, em coisas que passaram José e Jesus. Mas aqui eu vi a diferença. Os irmãos, para enganar Jacó, pegaram a túnica de José, mataram ali um bode e molharam a túnica no sangue. Para Jacó então entender que o animal selvagem devorou o filho dele. Jacó até então estava pensando que José estava morto. Aí chorou, ele ficou triste, ficou amargurado muito tempo. Pensando que o filho dele, o queridinho dele, estava morto. Ele viu a túnica manchada de sangue, achou que José estava morto. Só que não. José estava vivo. Foi o bode que foi morto no lugar dele, a túnica manchada de sangue. Mas com Jesus não. Jesus, ele é que foi morto. João Batista, quando vê, exclama: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então José não foi ali, né, tirar da vida de José, mas Jesus sim. Jesus foi até o fim. Assim como também Isaac. Deus fala com Abraão, mas não deixa sacrificar Isaac. Mas Deus sim, vai com o filho até o fim. O filho sim é um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus sim é o seu próprio sangue. Né? Não bastava, porque se bastasse o sangue de cordeiro de bode, né, nunca bastou. Estaria até hoje ali, porque não é suficiente. Né? Não basta perdoar as nossas transgressões. Mas ele sim, uma vez por única, né, única vez por todas, foi o suficiente para pagar todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Para as suas pisaduras nós fomos sarados. Só que não terminou assim. Né? José tinha de esquecer muita coisa. Ele fala lá na sede: Deus me fez esquecer. Jesus também foi assim. Lá na cruz, né, no auge do seu propósito ser cumprido, ele fala: Pai, perdoa. Ou seja, Pai, esquece. Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. E aí como é que acaba a história? Acaba aí. Jesus ressuscita e depois vem o quê? A exaltação. Deus lhe dá um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, depois do esquecimento, né, como eu estou aqui falando, depois do esquecimento, vem o segundo filho. Mas primeiro é necessário gerar Manassés. Tem gente aqui precisando gerar Manassés. Deus me fez esquecer. E muita gente só está de olho no segundo. Eu quero que Deus me faça prosperar. Mas aí Deus vai tratar com você. Porque para prosperar, primeiro você tem que esquecer. O que você está carregando aí no teu coração? Amargura, falta de perdão. Né? Então não vai nascer Efraim enquanto não nascer Manassés. Lembra lá? Primeiro nasce Manassés, o primogênito. Deus me fez esquecer. Eu preciso perdoar, né? Preciso esquecer tudo que eu passei. Toda a aflição, todo o trabalho, todo o desprezo, toda a traição, né? Toda a ingratidão, toda a injúria, tudo que me fizeram. Eu preciso esquecer. Aí sim, depois que você liberar o primeiro, está pronto para gerar o segundo. E aí ele fala no segundo: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Né? Jesus também foi assim. Primeiro veio o sofrimento. Pai, perdoa. Depois veio a ressurreição, veio a exaltação. E com José não foi assim. Também foi assim. Né? E assim, quem é mãe aí? Quem é mãe aí que já teve parto normal? É difícil? É facinho ter parto normal? Dói? Eu sei. Eu tive a primeira, Moriá, parto normal. Daniel foi cesárea. Cesárea parecia, nossa, parecia mágica, gente. Caramba, assim que ficou todo dormente, de repente, puf, nasceu. Quase que eu queria voltar de novo. Falei, por isso peguei um dia de licença por causa disso. Eu falei, você quase meia-noite. Podia ter esperado até meia-noite, ganhar mais um dia de licença. Eu falei, que mágica é essa? Tirou, eu
Porventura, não vou deixar que nasçam os filhos? Sou eu, seu Deus, quem está falando. Aí eu falei, ele me falou que não ia doer, vai doer mesmo, mas vai sair. Quando eu falei que a última força acabou para mim, saiu, nasceu. Que alívio, quando nasce, né? Quando nasce a primeira gente, que alívio. Depois passa um tempo, você esquece, a Bíblia vai dizer isso. A mulher, quando está para dar luz, sente tristeza, que é chegar a sua hora. Mas depois que nasce a criança, já não se lembra daquela alegria que tem depois do filho no mundo, não é verdade? É isso que Deus faz. Se você escolher esquecer, tirar Manassés, né? Deixar Manassés sair, fluir, porque começa de dentro para fora. Quando ele sair, esqueci, perdoei, glória. É um processo, às vezes não é de um dia para o outro, não, né? Gestação por 9 meses. Eu esqueço, eu perdoo, o Senhor me ajuda. É uma escolha sua. Tem que ir lá decidir, né? Já decidiu bem antes de chegar aos irmãos dele. Já tinha gerado o filho, foi antes dos irmãos chegarem do Egito. Tem que botar em prática, né? O que ele já tinha decidido, perdoar e esquecer. E assim José fez. José fez assim. Quando chegou lá seus irmãos, ele falou para os irmãos, vamos lá em Gênesis 45, versículos 1 ao 9. Gênesis 45, versículos 1 ao 9. E aqui a gente já vai ver agora a materialização do filho Manassés. Quando seus irmãos vão lá no Egito pedir comida para ele, e agora José está no topo, é o governador, a terra está passando fome, e só no Egito tem comida. Por quê? Porque José recebeu a revelação do sonho de Faraó, dizendo que ia ter 7 anos de fartura e depois a seguir 7 anos de fome. José é o quê? Como bom administrador, recolhe, tempo favorável, né, nas vacas gordas, recolhe os recursos, recolhe alimento, para poder salvar a terra da fome, toda a sua família, em 7 anos de fartura. E agora seus irmãos vêm lá pedir comida. Logo para José, nem conhecia mais José, já era um homem, estava todo bonito, todo poderoso, né, vestido como egípcio, lá no Egito. E ali, enfim, vão lá agora pedir comida. Vamos lá ver o que acontece. Mas José já tinha decidido, né, lá atrás, quando ele tirou Manassés, Deus me fez esquecer. Então, versículo 1 aí, Gênesis 45, vamos começar a partir do versículo 1. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que o pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. Aleluia. Olha só, José, ele faz com vocês não fiquem tristes. Porque imagina a surpresa deles, para sem poder responder. Olha o homem que a gente vendeu, né? Agora é governador do Egito, pode fazer o que quiser com a gente aqui. Ele fala: não fiquem tristes. O homem que entende, depois de tudo que passou, entende os propósitos de Deus. Fala: não foram vocês, eu tinha um plano maior, melhor para mim, né? Só me empurraram para o meu propósito. Então aqui foi Deus que me enviou para salvar o quê? Israel, né? Preservar a nossa família, salvar a nação de Israel, salvar a terra toda da fome. Deus tinha um propósito, é um homem que entende. Ele foi ele se vingar, né? Não foi ele agora não passar fome, não ficar aí, pode comer o resto do meu cachorro. Não é nada disso. Não, foi lá e olha, ajudou muito bem. Falou: vem aqui que eu vou sustentar todo mundo. Vou negar o pão para vocês, não, pelo contrário, vou comer do pão e do melhor.
terra, a sua família e a terra da fome. E aqui já tinha decidido antes, quando gerou Manassés, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a aflição da casa do meu pai. E Deus é assim também. Gênesis 31, 34, Deus se esquece. Abre lá Jeremias 31, 34. Jeremias 31, 34. Jeremias 31, 34. Diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O nosso Deus, ele é um Deus que decide esquecer. Então, vocês vão me conhecer. Por quê? Para ter intimidade com Deus, é preciso romper a barreira. O pecado trouxe uma barreira, trouxe separação entre nós e Deus. Mas Deus, através de Jesus Cristo, escolheu esquecer. Ele fala: perdoarei, não me lembrarei mais. Deus, ele é um Deus que esquece e nos ensina. Parece impossível perdoar, é difícil, mas não é impossível. Senão Deus não nos mandaria, né? Ele nos deixa o exemplo. Então, não é mesmo que doa, mas escolha perdoar. Escolha gerar Manassés. Deus me fez esquecer. E aí sim você vai poder gerar Efraim. Deus me fez próspero. Então, você está pronto para gerar Efraim, né? Para prosperar, primeiro tem que gerar Manassés. Deus me fez esquecer. Só que tem um segredinho que Deus me revelou, amados. Se Ele te revelar, já começa a glorificar. Vamos lá em Gênesis 48, do 11 ao 20. Eu já tinha pregado essa palavra uma vez aqui, foi em 2021. Mas dessa vez Deus me trouxe uma revelação a mais. Eu fiquei assim, sabe, aquela coisa como o coração arde. Gênesis 48, do 11 ao 21. A gente sabe que Manassés foi primogênito, né? Mas só que o nome da minha pregação nem é Manassés e Efraim, é Efraim e Manassés. Inverti a ordem. O pastor até reclamou comigo, quando ele foi gravar uma pregação, eu falei Efraim e Manassés. Aí, não é Manassés e Efraim, não, é Efraim e Manassés. Não, mas é Manassés e Efraim e Manassés. Eu falei, mas entre aspas, bota Efraim e Manassés. Agora eu vou explicar, tá, pastor? Vamos lá. Gênesis 48, do 11 ao 20. Gênesis 48, do 11 ao 20. Jacó também teve que explicar para José. Gênesis 48, do 11 ao 20. E aqui Jacó já tinha voltado, né? Viu seu filho José, se alegrou muito, enfim. Então aqui a gente estava em choque quando recebeu a notícia. Imagina, vamos ter pensando que o filho estava morto, estava vivinho, né? Era o governador da Egito. Mas aqui ele já estava lá orando, enfim. E aí ele vai aqui já partindo para a hora final dele, se aproximando da hora da sua morte. Então ele chama José para abençoar os filhos de José, em seguida abençoa todos os filhos. Mas olha que lindo, né? Então Israel, Jacó, versículo 11. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez. Eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia, ao anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência
exemplo. Deus faça com você, como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Que história é essa? Jacó no final ele inverte. Falou, abençoa o mais novo. Ele vai ser maior que o primeiro. E José, ele fica, não, papai, é assim. É o primogênito que recebe a porção dobrada, o primogênito é abençoado na frente. Não, papai, José, ele fica sempre com mal. O primeiro é Manassés. O primeiro é Deus que fez esquecer. Mas Jacó, sei, meu filho, ele foi o primeiro, mas ele também será grande. O esquecimento, perdão, a aflição foi grande, o trabalho foi grande. Mas maior será a prosperidade. Está entendendo? Por isso, maior será Efraim. Quando você escolhe gerar Manassés, Deus vai te fazer gerar Efraim. Efraim será maior. Quem pescou isso aí? Quem conseguiu entender essa revelação? Eu complemento aqui, dá para não ficar só nisso, para encerrar Romanos 8:18. Romanos 8:18. Romanos 8:18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. Coloque-se de pé. Quem entendeu aí? A luta foi grande, a aflição foi grande, o trabalho foi pesado, né? Era muita coisa para perdoar, mas se você esquecer tempo da prosperidade, da proteção, da provisão de Deus, da presença, da alegria, não vai poder ser comparado, né? Os tempos das aflições, e assim é para a eternidade. Os tempos, né, presentes que temos de aflições não dá para comparar com a glória, né, que nos espera no porvir da eternidade. Coloque a mão no seu coração, você que entendeu essa mensagem, reconhece que precisa gerar, deixar nascer Manassés, mas que Deus vai surpreender com Efraim lá na frente. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Amado Paizinho, querido Senhor, reconhecemos, Pai, nossas limitações, nossas fraquezas. Senhor, que por vezes fechamos nosso coração, mas, Senhor, entregamos tudo a Ti. Queremos nos esquecer. Abrimos mão até, Senhor, quando pensamos ter direito em prol da paz. Deixamos tudo contigo, Pai. Não temos, Senhor Deus, autoridade para julgar ninguém, ainda que seja um íntimo, conhecido, não conhecemos toda a história, não podemos sondar os corações, mas nós confiamos em Ti, o Senhor faz o que lhe apraz, que tudo vai cooperar sem exceção para o bem daqueles que Te amam, que andam segundo o Teu propósito, Pai. Senhor, então, Senhor, todos que nos ofenderam, todos os nossos devedores, Pai, nós perdoamos, Pai. Senhor, longe de nós pedimos para que eles vá para o inferno por causa disso, Senhor. Longe de nós, Senhor, pagou um alto preço, a fim de que o Senhor não tenha prazer na morte do ímpio, que é que ele se arrependa e que viva. Então, quem somos nós para querer acusar, condenar alguém, Pai? O Senhor nos amou, Pai. Então, assim como a Tua misericórdia, a Tua graça nos alcançou, Pai, alcance também, Pai, os que nos caluniam, os que nos perseguem, os que falam mal de nós. Senhor, os que zombam, os que não acreditam nos sonhos que Tu tens para as nossas vidas. Senhor, nós te perdoamos, nós deixamos tudo contigo. Trata conforme quiseres tratar, corrige, Pai, dê outra chance. Senhor, que o Senhor perdoa, o Senhor esqueceu, o Senhor não se lembra mais das nossas iniquidades. Então nos ensina a esquecer também, para que possamos orar, Pai, o Pai Nosso como um todo, dizendo: perdoa, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Senhor. Perdoa nós, Senhor, solta e seja livre, irmãos. Perdoa e seja perdoado, aleluia. Fique livre para gerar o segundo. Deus tem mais para a tua vida. A segunda casa vai ser maior que a primeira. A glória da segunda casa.
faz esquecer. Vê se é alguma raiz de amargura, Pai, arranca agora, joga por terra, Pai. Senhor, arranca toda a ira, todo desejo de vingança, que o Senhor mesmo diz, dá lugar à ira, não vem se vingar não fiqueis a vós mesmos, dá lugar à ira, porque minha é a vingança, que o Senhor não que o Senhor seja um Deus vingativo, como nós vemos a palavra vingança, mas o Senhor é um Deus sim que pode se vingar, que na tua vingança opera a justiça, que o Senhor conhece todos, o Senhor sonda os corações, Pai, o Senhor trata com cada um. O Senhor diz, minha vingança, eu é que retribuirei. Então não cabe a nós julgar ou se vingar. Mas, Senhor, Pai, aqueles irmãos, Senhor, que eles escolheram, Pai, Pai, o perdão. Pai, eles mereciam sim a nossa só de vingança, desprezo, mas eles escolheram o amor, escolheram o perdão. E assim foi conosco, Pai, porque a tua palavra diz que nos amou, sendo nós ainda pecadores. Não merecíamos, mas o teu amor nos constrangeu, Pai. O teu amor nos alcançou. Muito obrigado, Pai. Não entendemos, mas dependemos desse teu amor, Senhor. Incondicional, constrangedor, Pai. Pai. Senhor, fica conosco, Pai. Nos ajuda a esquecer. Nos faz prosperar conforme o Senhor tem para cada um de nós. De maneira que não tenhamos falta de nada. Principalmente da tua presença, da tua graça, da tua paz, da tua alegria, Pai, em todo o tempo. Nos ajuda para aprender com José e aprender com Jesus, que é o autor, o consumador da nossa fé. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que bênção. Guarde essa palavra. Manassés e Efraim. Efraim e Manassés. Deus me fez esquecer, né? Como foi pregado aqui. Não é um esquecimento de um lapso mental, esquecer devido a uma falha, né, uma limitação humana, não, é perdoar verdadeiramente. E interessante que, como a Débora disse, depois que ele dá o nome do filho, né, Deus me fez esquecer, né, da casa do meu pai. Mais à frente ele vai demonstrar isso em Atos, como aqui a Débora disse, vai estar de frente com seus irmãos e assim libera o perdão. Deus faz prosperar, amém? Esse é o nosso Deus, que você guarde essa palavra, você confie, que você não apenas tenha ouvido, mas vamos praticar sim essa palavra, amém? Chegamos ao final do nosso culto, vamos estar então encerrando. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esse privilégio de estarmos na tua presença, na tua casa. Assim, ó Deus, despede-nos em paz e em segurança. Senhor, em nome de Jesus, nos dê uma noite de sono, ó Pai, tranquila. Venhamos, como diz o Salmo 4:8, deitar, logo pegar no sono, porque só o Senhor, só Tu, Senhor, me fazes repousar, ó Pai, tranquilamente. O Senhor nos guarda, nos livra. Assim colocamos, Senhor, esses dias dessa semana nas Tuas mãos. Senhor, abençoa a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Ó Pai, em nome de Jesus, repreendendo todo o mal, desfazendo toda seta contrária, todo dardo inflamado, toda obra do inferno, porque as obras do inferno, ó Deus, os portões do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Assim a igreja é vitoriosa, assim em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Abençoa cada um aqui presente, cada lar, cada família, cada coração aqui representado, meu Deus, cada família aqui representada. Deus, em nome de Jesus, vem com a tua bênção, com a tua glória, com a tua graça, em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Estenda assim as suas mãos, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, agora e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica, abundantemente. Dê uma palavra de bênção, a mão ao seu lado, a mão está do outro lado. Glórias a Deus, aleluia.